Boa noite, irmãos. Vamos, irmãos, dar início ao culto desta noite, abrindo a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 5. Onde nós vamos ler do versículo 9 até o versículo de número 13. Nos diz assim a palavra do Senhor. Entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que for morto e recebestes o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que a palavra de Deus assim nos edifique nesta noite. Vamos, irmãos, nos colocar em pé e sermos dirigidos a Deus em uma oração de invocação. Coloquemos assim: Senhor nosso Deus, nosso eterno e grandíssimo Pai, diante, Senhor, da tua santa presença, nós te agradecemos porque estamos aqui, Senhor, para louvar e bendizer o teu santo nome. Ó Deus querido, que o Senhor esteja em cada ato deste culto, Senhor. Comigo estou com a liturgia, com o pregador desta noite, Senhor, com os irmãos que estão aqui reunidos e também com aqueles, Senhor, que estão acamados, que não estão aqui nesta noite por motivo de enfermidade. Ó Deus querido, esteja com cada um, nos abençoando e nos guardando. É no nome santo do nosso Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Vamos, irmãos, aí de pé, cantar o hino de número 38. No lar do novo cântico. Hino de número 38. Dá
sentar-se. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Versículo de número 1 e o versículo de número 6. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Versículo de número 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Senhor, vamos fazer uma oração de contrição. Eu vou pedir para que a nossa irmã Suzy nos conduza em uma oração de contrição. Amado Pai querido, graças te damos por essa noite, que nos trouxesse na tua casa pela mais de louvar, Senhor, e o Senhor teu nome. Perdoa os nossos pecados, Senhor, tira de nós tudo aquilo que não te agrada, Pai. Que nós possamos ter um coração voltado a ti, Senhor, ouvindo a tua voz, Pai, para cumprir as tuas palavras, Pai. Nós possamos ser apenas um instrumento nas tuas mãos. Vem nos abençoar agora, Senhor, com a leitura da tua palavra, Senhor, que nós possamos entendê-la e colocar em prática em nossas vidas. Venha perdoar os nossos pecados, mais uma vez nós pedimos e agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 150. Salmo de número 150. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos, irmãos, cantarmos 2 cânticos do Hilário Presbiteriano Conservador e o hino de número 315. Hino de número 315. Colocamos em pé, irmãos, vamos entoar o cântico de louvor ao Senhor. Vamos Vamos trabalhar, somos servos de Deus e honestos, seguir no caminho dos céus.
A. Bíblia de número 110, A. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó rigoroso que bênção me faz. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Pedi para a nossa irmã Raquel nos conduzir numa oração. Santo e maravilhoso Deus, graças nós te damos, Pai amado, por cada momento, Pai, diante da tua presença, Pai. Obrigado, Deus, porque um dia, Senhor, o Senhor enviou o seu único filho, Pai, para que morresse ali naquela cruz por nós, ó Pai. E por isso hoje estamos diante da tua presença, ó Pai querido, tendo livre acesso a ti, ó Pai. E assim, ó Pai, derramando sobre ti, sobre o teu altar, as nossas petições, ó Pai. Te peço nesta noite, ó Pai querido, que o Senhor venha estar com os nossos irmãos que se encontram acamados, ó Pai querido, que o Senhor esteja, ó Pai, visitando cada um no seu leito de enfermidade, ó Pai, trazendo a cura conforme a tua vontade, Senhor. Ó Pai Santo, muito obrigado, Senhor Deus, pelo pedaço da tua palavra que foi exposta, ó Pai, e pelos louvores, ó Pai, que aqui foram entoados, servos que chegou até seu trono de graça, com a língua suave e agradável a ti. Ó Deus querido, também nessa noite te peço, ó Pai, que o Senhor venha estar com o nosso pregador desta noite, que ele seja iluminado por ti, ó Pai,
e que tudo, ó Pai, que nos vier ouvir aquilo que o Senhor nos preparou nesta noite, ó Pai, que nós não sejamos, ó Pai, somente ouvintes da mesma, mas que nós sejamos praticantes, Senhor. Que o Senhor, por teu amor, por tua misericórdia, nos ajude, ó Pai, a caminhar cada vez mais firme nos teus santos caminhos. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos agradecidos a Ti. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Neste momento, o nosso irmão seminarista, Fernando, eu vou passar a palavra para o irmão, que ele poderá se apresentar e assim trazer a mensagem da palavra do Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro dos Salmos, mais uma vez. Perto um pouco do texto que nós já lemos, Salmo 148. Esse vai ser o texto que servirá de base para a nossa exposição essa noite. Salmo de número 148. Salmo 148 nos diz assim a inerrante e infalível palavra do nosso Deus. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Vamos mais uma vez reclinar as nossas frontes e orar ao Senhor. Pai de amor, nós queremos uma vez mais agradecer a Ti, Senhor, por nos trazer até aqui essa noite. Nós já invocamos a Tua presença, cremos que o Senhor está aqui e se faz presente entre nós. Nós já confessamos os nossos pecados, agradecemos a Ti pelo perdão dado a nós em Cristo. Nós já louvamos o Teu nome. E agora, Senhor, de modo especial, nós nos colocamos diante da Tua santa e bendita palavra, para que o Senhor fale conosco. Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos a Ti que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos abençoe por meio da Tua palavra, da forma que o Senhor quiser, contanto que o Senhor nos transforma um pouco mais na imagem de Cristo. Que nós saímos daqui não da forma que nós entramos, mas que nós saímos impactados pela Tua palavra, com ela guardada em nosso coração, a fim de que nós não pequemos contra o Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Nós precisamos e dependemos do Senhor. Nos abençoa por meio da Tua palavra. Fala conosco. Amém. Essa é a nossa oração, Pai. E nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, em outubro do ano de 1906, um homem que nós conhecemos chamado Santos Dumont, ele fez o primeiro voo público com o seu avião 14 bis. Todos nós conhecemos isso. Depois desse voo que ele fez,
Olha quantos quilômetros nós já atravessamos. Olha a distância que nós podemos percorrer. Hoje saímos de um país para outro, de um continente para outro, com avião. 2 anos depois de Santos Dumont, em outubro também, agora de 1908, um homem chamado Henry Ford, com o seu carro Ford T, que esse Henry Ford ele é o fundador da Ford que nós conhecemos. O primeiro carro, esse Ford T, ele lançou em 1908 e ele deu início no que nós podemos chamar da era automobilística da história. E depois que ele deu o início a essa era, quantas estradas nós não temos? Quantos caminhos o homem não fez, não construiu? E não para por aí, nós construímos foguetes, chegamos à Lua. Construímos satélites que estão aí por todo o universo, conhecendo outras galáxias, telescópios que nos permitem desbravar essas outras galáxias. Enfim, o homem ele tem uma grande capacidade, um grande poder criativo, uma grande capacidade de realização. E quando a gente olha para tudo isso, paramos para pensar, a gente fica maravilhado. A gente fala, poxa, como a gente conseguiu chegar longe? Olha o que a gente fez. Contudo, mesmo com tanta capacidade criativa que o homem tem transformado, vamos falar assim, a matéria existente, em momento algum nós podemos ser comparados ao Senhor. E por quê? Porque o Senhor ele criou todas as coisas do absoluto nada. Ele, na sua soberania, ele resolveu criar tudo e o fez no absoluto nada. Esse salmo, ele é o terceiro de um grupo chamado Salmos de Aleluia, que é formado dos últimos 5 salmos, do Salmo 146 ao Salmo 150. A exceção do Salmo 147, que foi traduzido aqui no primeiro verso por Louvai ao Senhor, todos os outros foram traduzidos por Aleluia, mas na língua original, todos eles, eles começam como terminam com a palavra Aleluia. Inclui o Salmo 147, por mais que seja Louvai ao Senhor, esse Louvai ao Senhor é a tradução de Aleluia. Então, na língua original, no hebraico, todos eles começam com Aleluia, por isso eles têm esse nome. Quando a gente para olhar no final de cada um dos 5 livros dos Salmos, todos eles terminam com uma doxologia. Todos eles. Se nós pegarmos o fim de cada um dos 5 livros, tem um versículo lá que encerra com uma doxologia, louvando ao Senhor. E então, no fechamento do livro todo, esses 5 salmos, eles funcionam como essa doxologia final, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dele. Provavelmente eles foram escritos e compilados no tempo pós-exílico, e com esse objetivo de engrandecer o nome do Senhor. Esse é o hinário, que da mesma forma que nós temos o nosso hinário, o povo também tinha o hinário deles, que louvavam ao Senhor. Só que a diferença é que o hinário deles é inspirado, o nosso não. Mas eles também tinham o hinário, louvavam ao Senhor. Então esses últimos 5 salmos, eles funcionam como essa grande doxologia, engrandecendo ao Senhor, louvando ao Senhor por ele ser o soberano de toda a história. Nós não temos, no Salmo 148, de modo particular, nós não, assim como os outros, nós não temos o autor, nós não sabemos quem é o autor, mas o intuito é justamente esse, louvar o nome do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o soberano Criador de todas as coisas, que ele deve ser louvado. O primeiro ponto que nós podemos ver aqui no texto é por que ele deve ser louvado. Quem que deve louvar e engrandecer o nome do Senhor? Nos versos 1 e 7, nós temos o salmista trazendo quem deve louvar o Senhor. Quem é convocado a esse louvor. Pelo fato
dessa palavra louvai estar no imperativo, isso significa que não é algo opcional para nós. É obrigatório. Nós devemos louvar ao Senhor. Esse Senhor, com todas as letras maiúsculas aqui, que é retratado no verso 1, no verso 5, no verso 7, depois no verso 13, esse Senhor, ele é o Deus Yahvé, o Deus da aliança. Aquele Deus que fez uma aliança com o homem, e apesar de quem o homem era, o que ele faz, o que ele fez e faz, o Senhor mantém a sua aliança. O Senhor, ele é fiel à sua própria palavra. Ele não apenas mantém, mas ele manterá, como diz a Escritura, até a consumação dos séculos. Ele vai manter a sua aliança, ele vai manter a sua palavra. Mas a quem é dada essa ordem imperativa de louvar esse Deus da aliança? A esse Senhor Yahvé. O verso 1 diz: louvai ao Senhor do alto dos céus. Esse do alto dos céus, ele pode ter dois sentidos. Ou ele pode indicar posse. Louvai ao Senhor do alto dos céus, ou seja, o alto dos céus pertence ao Senhor. Mas acredito eu que o entendimento é melhor se nós entendermos como procedência, não como posse. O que isso quer dizer? Louvai ao Senhor desde o alto dos céus. O louvor ao Senhor procede desde o alto dos céus. Louvai ao Senhor do alto dos céus. E então, a partir do verso 2 até o verso 4, nós temos quem deve louvar. Ele já dá aqui no fim do verso 1, ele já começa a falar assim: louvai nas alturas. E então, a partir do verso 2, nós temos quem deve louvar. O verso 2 diz: louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes. Os anjos aqui são convocados pelo salmista a louvar o Senhor. E não apenas os anjos, mas toda a legião, todo o exército celestial, os querubins, os serafins, os arcanjos, todos são conclamados a louvar o Senhor. São convocados a tributar louvores ao Senhor. No verso 3 nós temos: louvai sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes. No verso 4, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Percebam, louvai nas alturas. Louvai ao Senhor do alto dos céus, desde o alto dos céus, louvai ao Senhor. Todo o exército celestial, o sol, a lua, as estrelas, os céus dos céus, as águas que estão acima do firmamento, todos devem louvar o Senhor. Mas que águas são essas? Quando nós olhamos lá para o livro do Gênesis, capítulo 1, verso 7, nós temos: fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Essas águas sobre o firmamento são essas que o salmista se refere aqui. Toda a criação celeste é convocada a louvar o Senhor. Mas não apenas os que estão lá em cima, mas o que está aqui embaixo também é convocado a louvar o Senhor. A partir do verso 7 até o verso 12, nós temos quem daqui é para louvar o Senhor. O verso 7 diz: louvai ao Senhor da terra. A mesma ideia do alto dos céus, agora. Toda a terra pertence ao Senhor. Lá o seu Salmo de número 24, ele diz isso. Mas a procedência aqui, uma vez que é louvai ao Senhor desde o alto dos céus, agora louvai também desde a terra. Tanto quem está em cima quanto quem está embaixo deve louvar ao Senhor, deve engrandecer o nome dele. E então
o salmista fala aqui: louvai ao Senhor da terra, monstros, marinhos e abismos todos. E aqui é interessante porque os mares são águas. Mas apesar de eles serem águas, eles estão incluídos na terra, né? Louvai o Senhor da terra, monstros, marinhos e abismos todos. Como que a gente entende isso? Simples. A gente volta lá para Gênesis. Lá no capítulo 1, no verso 1, que está escrito lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. A criação ela é dividida entre céus e terra. Claro, para falar o todo da criação, os céus e a terra. O salmista segue a mesma linha de raciocínio. Ele diz: louvai ao Senhor do alto dos céus e louvai ao Senhor da terra. Então os mares estão na terra, por mais que seja água. Quando aqui no verso 7 nós vemos esses monstros marinhos, isso deve ser entendido como por todos os habitantes das águas. Os monstros marinhos aqui não são aqueles que Hollywood apresenta nas suas ficções, né? Como Godzilla, por exemplo. Não tem nada a ver com isso. Os monstros marinhos aqui são apenas uma forma diferente de escrever baleias ou outros grandes animais que estejam lá nos mares, que nadem por lá. Esses são os monstros marinhos. Os abismos todos se referem a toda a extensão de oceanos que nós temos. Todos os oceanos, toda essa imensidão de águas, esses abismos todos eles devem louvar ao Senhor. Alguns estudiosos dizem que o planeta nosso, ao invés de chamar planeta Terra, ele deveria se chamar planeta Água, né? Porque 70% do nosso planeta é água. Então toda essa imensidão, todo esse 70% de água deve louvar o Senhor. Tudo que está lá deve louvar ao Senhor. Então, agora a partir do verso 8 até o verso 10, são feitas referências ao que está na terra seca propriamente dita. Quando a gente olha os fenômenos, as plantas, os fenômenos da natureza, enfim, mais uma vez, da mesma forma que o salmista falou sobre o exército celeste dos céus, agora ele fala do exército terrestre, o exército da terra. Ele diz: fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Executam a palavra do Senhor aqui no caso. Montes e outeiros, e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, desde o fogo. A saraiva, que aqui no caso indica chuva de granizo, a neve, o vapor, que traz a ideia de neblina, que a gente tem bastante, os irmãos devem saber lá no Riacho, a neblina, os grandes vendavais, os furacões, enfim, tudo isso deve louvar o Senhor. O salmista ele faz uma descrição tão minuciosa aqui de quem deve louvar o Senhor, que ele inclui também todo tipo de relevo. Ele diz montes e todos os outeiros, ou seja, todas as montanhas, todos os tamanhos possíveis e imagináveis de montanhas. Tudo deve louvar ao Senhor. Todo tipo de vegetação, todas as árvores, sendo frutíferas ou não, aqui no caso as não frutíferas, representadas pelos cedros, tudo deve louvar ao Senhor. Quando a gente olha para os animais, nós temos aqui as feras, representando os animais selvagens, os gados representando os animais domésticos, os répteis representando esses todos os da sua classe, os voláteis que aqui representam aqueles animais que voam, todos devem louvar ao Senhor, toda a criação deve louvar ao Senhor. Como nós, seres humanos, não ficamos de fora desse todos da terra, para louvar o Senhor desde a terra, quando nós olhamos para o homem, nós vemos a descrição também.
Os versos 11 e 12 dizem assim: reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Mais uma vez, o salmista ele é extremamente cuidadoso para colocar todas as classes de pessoas. Todas as idades, né? Ninguém fica de fora. Toda sorte de governantes, reis, príncipes, juízes da terra, assim como todo o povo, rapazes, donzelas, velhos, crianças, homens, mulheres, todos, sem exceção alguma, todos nós devemos louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, o verso 7, louvai ao Senhor da terra. Aqui nós temos descrito quem deve louvar o Senhor. Toda a criação, toda, sem exceção, toda a criação deve render louvores. É convocada pelo salmista, pela palavra de Deus, a louvar ao Senhor. Mas o Salmo não apenas nos traz quem deve louvar ao Senhor, mas ele também nos traz como esse louvor é feito. Como, de que forma, que é o nosso segundo ponto, né? De que forma que esse louvor ele é feito. Mesmo levando em conta a queda, os efeitos da queda sobre toda a criação, toda ela deve louvar o Senhor com a sua vida. Desde os anjos até os homens devem proclamar a glória do Senhor. Quando a gente olha lá para o Salmo 19, nos versos 1 e 2, nós temos: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. A natureza proclama a glória do Senhor. E não, assim, não apenas proclama, é apenas aqui, claro, é força de expressão, mas essa proclamação da glória é uma forma de louvar o Senhor. O Salmo aqui nos traz, o Salmo aqui, texto nosso, o Salmo 148, nos traz uma outra forma. Quando a gente olha lá no verso 6, nós temos a parte B do verso 6: fixou-lhes uma ordem que não passará. A natureza obedece à ordem do Senhor. Louva ao Senhor obedecendo a sua palavra. Quando a gente volta a um salmo antes, no Salmo 147, no verso 15, nós temos a mesma ideia. O salmista aqui diz: ele envia as suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente. Ou seja, o Senhor fala e a natureza obedece. Toda a criação louva ao Senhor. Quando a gente olha para o sol louva ao Senhor brilhando. A lua louva ao Senhor iluminando. As estrelas louvam ao Senhor cintilando. Quando a gente olha para as águas, elas louvam ao Senhor caindo. Todos, como eu disse, atendem à voz do Senhor. O Senhor fixou-lhes, o Senhor os estabeleceu para sempre. Aqui falando do exército dos céus, o Senhor os estabeleceu para sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Isso significa que enquanto houver dia, enquanto houver noite, enquanto o Senhor Jesus não volta, os luzeiros brilharão para a glória do Senhor. E não apenas isso. Pode ser o fogo que for, a chuva que for, o frio que for, o calor que estiver fazendo, pode ser a neblina
mais densa, o tornado, o vendaval mais furioso, tudo, nada é superior, mais forte do que a palavra de Deus. Tudo acontece porque Ele manda. Nada foge do controle do Senhor. Mais uma vez, o verso 8 diz aqui: os que lhe executam a palavra, falando de todos esses fenômenos da natureza, né? Que executam a palavra do Senhor, ou seja, que faz o que apraz ao Senhor, que faz a vontade de Deus. É assim que a natureza louva ao Senhor. Se Ele disser haja, faça, se faz tudo. Se o Senhor falar, olhar para a natureza e falar, pare, como diz aos mares, né? Ele põe limite às ondas, às águas dos mares. O Senhor fala até aqui e as águas obedecem até aqui. Da mesma forma, os animais também louvam ao Senhor, como nós vamos dizer, são convocados a louvar e eles obedecem a essa ordem, louvam ao Senhor. Mesmo, como eu disse, mesmo com os efeitos da queda, comendo uns aos outros, por causa da entrada do pecado no mundo, os animais louvam ao Senhor com a sua existência. Antes do pecado entrar no mundo, a ordem dada pelo Senhor foi que os animais se alimentassem somente e tão somente de plantas. Quando a gente olha para o relato da criação, nós vemos isso. Tanto que quando o Senhor Jesus voltar, restaurar todas as coisas, o novo céu e a nova terra, vai ser a mesma coisa. Vamos voltar lá em Gênesis capítulo 1, no verso 30. Moisés, no relato da criação, ele diz o seguinte: e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, o Senhor, Moisés relatando a palavra do Senhor, toda erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. O Senhor ordenou todos os animais, todos, sem exceção, todos eles comerão apenas erva verde. Aí o pecado veio, a queda veio, toda a natureza foi amaldiçoada pelo Senhor. Quando ele proferiu a maldição, ele falou para Adão: maldita é a terra por tua causa, maldita é a terra. Os animais não ficaram fora disso. Mas, como eu disse, quando todas as coisas forem restauradas, tudo vai voltar ao que era antes, sem pecado. O profeta Isaías, ele falando do novo céu e da nova terra, lá no capítulo 65, no verso 25 do seu livro, ele diz: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal ou dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Vai voltar ao seu que era antes. Ainda nós não chegamos nisso, ainda sofremos os efeitos da queda, mas mesmo com isso, os animais louvam o Senhor. Quando a gente olha para os monstros marinhos, como nós vimos, as baleias, todos os animais que vivem nos mares, todos eles louvam o Senhor nadando. As feras louvam o Senhor com a sua selvageria, os gados com a sua domesticação, os répteis com a sua sagacidade, astúcia, os voláteis louvam o Senhor voando. Tudo isso são formas de louvor. Agora, como assim, Fernando? Como que os animais, fazendo o que eles fazem, simplesmente eles louvam ao Senhor? Eles louvam ao Senhor porque isso atesta, comprova o poder, a sabedoria, a criatividade do Senhor ao criá-los. Eles dão testemunho do poder e da sabedoria do Senhor. Cada um na sua função. Os animais selvagens não podem voar. Os voláteis não vivem na água.
cada um louva o Senhor, fazendo, cumprindo o propósito para o qual eles foram criados. O homem, ele também louva o Senhor com sua vida. Seja lá a pessoa que for, louva o Senhor. Nós temos um grande diferencial dos animais, né? Nós somos racionais. Nós herdamos esse atributo do Senhor. Como nós vimos nos versos 11 e 12, convocam todos os homens, todo ser humano para louvar o Senhor, desde os reis até as crianças, todos louvando ao Senhor. Paulo, quando a gente olha lá na carta aos Romanos, capítulo 12, no verso 2, no verso 1, ele diz sobre o nosso culto racional. Nós apresentarmos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Isso significa o quê? Que o motivo dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações tem que ser o Senhor. Deve ser a glória ao Senhor. Todos os nossos relacionamentos, nós devemos nos relacionar corretamente com o próprio Deus, com o nosso próximo e com toda a criação para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor. É assim que nós louvamos ao Senhor, nos relacionando corretamente. E isso tudo é cada ação, cada palavra, tudo que nós fazemos. Nós louvamos ao Senhor, todas as nossas ações. Esse louvor, ele não é apenas quando nós cantamos. É um louvor que vai além do que a nossa boca profere. O que o Senhor Jesus disse? A boca fala do que está cheio o coração. O louvor procede do coração. O coração aqui, em toda a Escritura, deve ser entendido como a sede da capacidade, da vontade humana. Toda ação humana deve louvar o Senhor. Quando nós paramos para pensar no efeito da queda, nós temos que reconhecer que somente pela graça vinda de Cristo que nós conseguimos fazer isso. Não tem outra forma, não tem outro meio. Se não for pela graça do Senhor revelada em Cristo, nós não conseguimos honrar o Senhor com o nosso coração. Talvez nós conseguiríamos honrar com os lábios, mas o coração estará longe. Nós seremos como quando o Senhor disse sobre Israel: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Se não for a graça do Senhor, se não for nós olharmos para Cristo, Pedro disse que o Senhor Jesus nos deixou exemplo para que nós sigamos os seus passos. Pisemos onde o Senhor pisou. Isso significa que tudo o que Jesus fez é um referencial para nós. Ele mesmo disse: aprendei de mim. Paulo, quando nós olhamos para o que ele escreveu lá aos irmãos na igreja de Éfeso, lá no capítulo 5 da sua carta, no verso 1 e 2, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Não tem como nós imitarmos a Deus, apesar de nós acabamos de ver, sede, pois, imitadores de Deus. Não tem como nós imitarmos a Deus sem nós pensarmos naquele que o revelou em figura humana, Jesus Cristo. Não tem como nós louvarmos ao Senhor sem olharmos para Cristo, sem buscarmos imitar. Tudo que Ele fez, nós devemos copiar, seguir os seus passos. Assim como Ele viveu, nós devemos viver também, para louvor do nome do Senhor, desse Senhor Yahvé, o Deus da aliança que o salmista aqui nos traz.
Agora, não apenas quem deve louvar, não apenas como esse louvor é feito, mas o salmista nos traz aqui também, nós entendemos, baseado no texto, qual o motivo desse louvor. Tá, todos devem louvar ao Senhor, ok. Todos louvam ao Senhor fazendo isso ou aquilo. Nós louvamos ao Senhor, vivendo para a sua glória, seguindo o exemplo de Cristo. Mas por quê? Por que todo esse louvor? O que motiva tudo isso? Versos 5 e 6 do Salmo 148. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Aqui nós temos dois motivos para louvar o Senhor. O Senhor é o Criador e também o sustentador de todas as coisas. Ele não apenas disse haja e tudo passou a existir, como Ele também sustém. Ele estabeleceu todas as coisas, lhes deu uma palavra eterna, e essa palavra não passará. Essa ordem, ela não passará. O Senhor sustenta toda a criação. Por isso, o salmista, ele chama os céus dos céus, convoca toda a terra para louvar ao Senhor. Porque tudo existe porque o Senhor criou. Foi o Senhor quem fez todas as coisas. Nada existe por um motivo autônomo, independente. Por mais que muitos falem aí sobre teoria da evolução, ou qualquer outra teoria diabólica que possa surgir aí, quando buscam, agora eles estão buscando juntar a criação e a evolução, uma coisa só. O que é chamado de evoteísmo, ou teísmo aberto, vamos falar assim, no meio teológico. Esse evoteísmo, como o próprio nome já diz, junta a evolução e o teísmo, Deus. Busca juntar as duas coisas numa só. A Bíblia, ela rejeita qualquer ideia de existência autônoma. O Senhor é o Criador. Qualquer relato e qualquer teoria que fale diferente disso é diabólica. Nós vemos lá mais uma vez, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não se preocupa em mostrar para quê, porque nesse momento ela só fala: o Senhor criou. Ele existe desde a eternidade. Ele é o Todo-Poderoso e Ele criou os céus e a terra. Quando a gente olha lá para Hebreus, para a carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 3, o autor dessa carta diz: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tudo bem que não tem como a gente provar cientificamente. Ninguém estava lá na criação para poder comprovar de alguma forma que tudo veio a partir do nada. Mas vamos parar para pensar uma coisa. Até o que é possível ser comprovado cientificamente, quando comprovado as pessoas não acreditam. Imaginam que é pela fé, e tão somente pela fé. Isso significa que mesmo aquilo que pode ser comprovado, se não for o Espírito Santo agir no coração e fazer a pessoa entender as verdades bíblicas, não tem como o homem por si só convencer. Quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Tudo foi criado por Deus, e nós cremos isso. Tudo é criado pela fé. Nós encontramos, voltando ao Salmo, na verdade a gente não saiu dele, mas de modo particular ao texto, lá no verso 13 nós encontramos um outro motivo, além
de louvar o Senhor porque Ele é o Criador, o verso 13 diz: louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade está acima da terra e do céu. Primeiro motivo, o Senhor é Criador. Segundo motivo, o Senhor é soberano. O Senhor é sobre todos. Aqui o salmista ele usa de um recurso da poesia hebraica, no qual a linha de baixo ela repete com outras palavras da linha de cima. O verso 13 diz: louvai o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. Essa palavra nome, o termo nome, ele é sinônimo, com relação à ideia que o texto traz, ele é sinônimo de majestade. E excelso é sinônimo de acima da terra e dos céus. O salmista aqui, ele é enfático em falar que o Senhor é soberano. E somente alguém que tem esse atributo da soberania poderia ter criado todas as coisas. Poderia ter trazido tudo do nada absoluto à existência. Antes do salmista aqui, o profeta Isaías, quando ele faz o relato do seu chamado, ele também atesta a soberania do Senhor. Lá no verso 1 do capítulo 6 nós temos: no ano em que o rei dos dias morreu, Isaías falando, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O rei humano havia morrido, o rei Uzias, mas o rei dos reis não. O rei dos reis estava lá no seu alto e sublime trono. Isaías contemplou ele. O Senhor soberano, quando Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, isso significa que o Senhor permanece. A palavra que Isaías usa aqui para assentado traz isso. O Senhor permanece no seu trono. Ele não está apenas assentado, mas chega uma hora que ele resolve: vou sair do trono. Não. O Senhor permanece no trono. Ele permanece soberano. E mais uma vez nós vemos Cristo aqui. Como assim? Quando a gente olha para João, ele diz que, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 18, ele diz que o Deus unigênito está no seio do Pai. Aqui, esse Deus unigênito, João chama Cristo de Deus unigênito, porque ele é o Filho unigênito, enfim. Deus unigênito aqui é Cristo, que não está apenas no seio do Pai, mas como diz o verso 18, ele revela o Pai. Isaías, ele disse que viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quem é esse Senhor? É o Deus Pai? Não. É o Deus Filho. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Senhor soberano que Isaías viu sentado num alto e sublime trono é o mesmo Senhor aqui que o salmista do verso 13, do Salmo 148, no verso 13, nos traz. É a segunda pessoa da Trindade. E quem é essa segunda pessoa da Trindade? Cristo. É Ele que revela o Pai. E quando, só voltando um pouco com relação à criação, quando o assunto é criação, Cristo também nós vemos ali. E por que nós vemos ali? Mais uma vez, falando de João, agora do seu Evangelho, no capítulo 1, lá logo no início, dos versos 1 a 3, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, desse Verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Lá no verso 14,
ele diz que esse verbo vivo desceu. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, ele foi o agente da criação. Deus disse: haja, e a palavra agiu. O verbo vivo criou todas as coisas, tudo veio a existir por meio de Cristo. Paulo traz essa mesma ideia, em outras palavras, lá em Colossenses, capítulo 1, versos 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Toda vez que a Bíblia fala sobre a criação e a soberania, nós vemos Cristo. Por fim, todas as vezes que a Bíblia fala sobre pessoas, é feita uma distinção entre quem é povo de Deus e quem não é. E nessa distinção, como diz o Salmo 1, o exemplo disso é o justo e o ímpio. O Salmo 1 fala muito disso, o justo e o ímpio. O verso 14 aqui do Salmo 148 diz: ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. A nação de Israel, ela foi exaltada sobre todas as nações por Deus. Deus tem Israel, agora, claro, depois que Cristo veio, Israel espiritual, Deus nos tem como um povo especial dele. Mas tem um outro motivo maior aqui no Salmo, pelo qual nós devemos louvar o Senhor, que é a sua proximidade, um povo que lhe é chegado. O fato do Senhor estar sempre perto do seu povo é motivo de nós o louvarmos, é motivo de nós exaltarmos o Senhor. Quando nós olhamos lá para Deuteronômio capítulo 4, no verso 7, está escrito assim: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Que nação, que povo tem um Deus tão próximo? Haja vista que nós só somos chegados porque Ele se achegou. Lá João, mais uma vez, no capítulo 15, no verso 16 do Evangelho, ele diz, ele relata Jesus dizendo: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. O Senhor quem se achegou, a ação é dele, nós não contribuímos em nada, absolutamente nada, com relação a isso. Pensando no que Deuteronômio diz, que não tem nenhum outro Deus que é tão chegado, pensando aqui no que o verso 14 nos traz, aqui nesse Salmo 148, quem é o Deus que tem o seu povo como chegado? Mais uma vez, nós vemos Cristo aqui. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, que revela o Pai, nos revelou o Pai. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até o fim. Por tudo isso e muito mais, nós nos juntamos à voz do salmista e falamos: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, irmãos, como eu disse no início, quando nós olhamos o poder criativo do homem, a nossa capacidade de realização, nós ficamos maravilhados. Com tudo que nós já fazemos, ou melhor, com tudo que nós já fizemos, com tudo que nós fazemos hoje
e com tudo que ainda, até o Senhor Jesus voltar, ainda com certeza nós faremos. Mas talvez isso possa trazer uma certa ideia de arrogância àqueles que fazem tudo o que fazem. E por que arrogância? Isso pode nos fazer pensar que somos alguém maior do que nós somos, que podemos de alguma forma sermos comparados com Deus. Mas a realidade é que nós não somos comparados ao Senhor. Nós apenas é força de expressão mais uma vez, nós apenas transformamos a matéria já existente. Deus não. Na sua soberania, Ele trouxe todas as coisas a partir do absoluto nada. Nós não conseguimos imaginar um nada. Se nós pararmos para imaginar um nada, nós imaginaremos talvez tudo branco ou tudo preto. Mas até o branco e o preto o Senhor criou. Por isso, quando nós olhamos tudo que existe a partir da criação, nós só podemos louvar o Senhor por toda a criação. Porque Ele foi quem trouxe todas as coisas à existência. Na sua soberania, Ele é quem está acima de tudo e de todos, que não apenas criou, mas mantém todas as coisas para a sua inteira glória, louvor e adoração. Nós vemos o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto Ele é perfeito, o quanto Ele é soberano, quando Ele imprime os seus traços, vamos falar assim, de cuidado, de beleza, de complexidade, de amor em cada parte da criação. Por isso, louvado seja o seu nome. Algumas rápidas aplicações. Como nós vimos, todos nós somos chamados a louvar o Senhor. Você é chamado a louvar ao Senhor, a engrandecer o nome dEle, a olhar para Cristo, que é o nosso exemplo a ser seguido, a olhar para a vida dEle. Quando você olha para a vida de Cristo e olha para a sua vida, você acredita que Deus tem se agradado com o louvor que você dá a Ele com a sua vida? Você acredita que Deus pode olhar, Ele olha para você e fala, me agrado da vida dele? Será que nós podemos ter essa certeza? O quanto de Cristo nós estamos copiando? O quanto de Cristo nós estamos imitando para ter a nossa vida como louvor? Quando você deita a sua cabeça no travesseiro e para pensar como foi o seu dia, você pode dizer que você louvou ao Senhor na sua vida com o máximo que você pôde? Se você falar, se você responder sim a essa resposta, amém, louvado seja Deus por isso. Mas se você entende que pode fazer mais, duas coisas precisam ser feitas: confesse o pecado ao Senhor e no outro dia viva mais e mais e mais e mais para o louvor do Senhor. O Senhor é o soberano da sua vida. Ele é quem deve comandar a sua vida. Não é o seu próprio coração, não é a sua própria vontade, mas é a vontade de Deus. É a palavra dele que deve reger a sua vida para o louvor dele. Que Deus continue nos abençoando, irmãos. Que Deus nos leve a ter uma vida que o louve cada dia mais e mais, até a volta do Senhor Jesus, quando nós louvaremos perfeitamente por de eternidade a eternidade. Que a nossa vida seja para a sua glória. Amém? Amém. Em respostas à mensagem desta noite, vamos nos colocar em pé, irmãos,
e cantarmos o hino de número 26. Hino de número 26, o título Ao Deus Grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso os bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim. Ele livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e bela adoração. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Nós vamos ser dirigidos a Deus em oração, pelo seminarista Fernando. Pai Santo, nós mais uma vez louvamos o teu nome. Como nós vimos, porque o Senhor nos criou, porque o Senhor criou todas as coisas, porque o Senhor é soberano e na sua soberania, Senhor, aprove a ti nos salvar, nos fazer parte do teu povo, nos fazer chegados ao Senhor. Nós agradecemos, Pai, dentre todas as bênçãos, a maior delas que é a nossa redenção. Obrigado, Senhor, por enviar Cristo para nos dar uma nova vida, para nos dar um novo significado à nossa existência. Senhor, nos faz viver através dos ensinos dele, cada dia mais para o teu louvor, para a tua glória. Senhor, nos ajuda nessa missão, porque sem ti nós não conseguimos.
Nós somos os ramos da videira. Estamos ligados a Cristo. Nos faz dar frutos que glorifiquem o teu nome, Senhor. A partir da vida dele. Em nome de Jesus, nos ajuda a ser testemunha sua durante essa semana, em nossos lares, em nossos afazeres, em nossos trabalhos, enfim, seja lá o que nós fizermos, que nós possamos fazer para o louvor da tua glória, Senhor. Muito obrigado por ter nos dado a vida, por nos manter vivos diante da tua presença, por ter nos salvos e nos dar a capacidade de viver por meio de Cristo para a glória do teu nome. Nos ajuda a cada dia mais fazer diferença. Essa é a nossa oração, Senhor. E nós a fazemos gratos a Ti por meio de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem, nós vamos encerrarmos com o tríplice. Amém.